Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call. Nessa quarta-feira, quem vai conversar com a gente é o Fábio Astrauskas, da Siegen. Fábio, bom dia. Seja bem-vindo ao Morning Call. Bom dia, Gabriela. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Morning Call. Fábio, a gente começa hoje o dia com a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a redução de salário e jornada por mais 2 meses, totalizando assim um total de 8 meses. Para quem não lembra, essa possibilidade de redução de jornada e salário começou durante a pandemia para que as empresas pudessem se organizar nessa época de crise. Lembrando que quando reduz salário, necessariamente tem que reduzir a jornada de trabalho também. Fábio, essa prorrogação já era esperada, né? Sim, verdade, Gabriela. Essa é uma prorrogação já aguardada por conta dela estar inserida na medida provisória do estado de emergência, né, que vai, em princípio, até dia 31 de dezembro. Nós já percebemos vários setores da economia retomando a atividade, porém ainda não nos níveis anteriores à pandemia, o que justifica, né, do ponto de vista do governo e do ponto de vista da preservação, né, da busca de preservação de salários, manter um pessoal, mesmo que subocupado, né, mais empregado. Então, é uma medida que já estava esperada, não é uma grande novidade, mas com certeza, né, isso trouxe aí uma notícia positiva para o empresário e não tão positiva, né, para o empregado, para aquele que já estava esperando voltar a ter uma renda normal para o final de ano, principalmente, né, quando ocorrem compras de Natal, né, os gastos são grandes aí, maiores. Fábio, nesses últimos dias a gente viu uma movimentação grande no mercado em torno das chamadas ações X, as ações das empresas do Eike Batista. A gente teve uma valorização de quase 2.000% na MMX, que é a mineradora, e uma valorização de 150% na OSX. O que aconteceu que 2.000% em 10, 12 dias desse mês de outubro? O que aconteceu? Chama atenção, né? Mas chama atenção porque no dia 30 de setembro a MMX publicou um fato relevante anunciando pedido de recuperação judicial da mineradora. E entre os seus ativos, o mais expressivo é uma mineradora em Corumbá, né, a Minaema, e com a recuperação judicial, o que se espera é que daqui para frente seja feito um grande acordo com os credores, porque é assim que prevê, né, a lei de recuperação judicial, que se faça o plano, esse plano seja levado à apreciação dos credores, que provavelmente, né, nesse plano terá a possibilidade de destacar, né, essa mineradora do restante dos ativos da empresa. A gente chama isso de UPI, na linguagem de recuperação judicial, unidade produtiva isolada, e isso faria com que o ativo tivesse uma grande valorização. Daí, né, para ter uma especulação como essa que você citou, é um pulo, né? Se ela vai se sustentar ou não, nós vamos ver os próximos 2, 3 meses, principalmente, quando vai ter que ser entregue. Oi. Tá bom, desculpa, gente, a gente teve um probleminha na internet. Fábio, tá me ouvindo agora? Fábio? Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo? Ah, então pronto, vamos lá. Tô te Você ouvindo. dizia que a gente precisa ver nesses próximos 2 ou 3 meses se essa recuperação vai se sustentar. Opa, agora cortou, eu Opa, não te ouvi vamos direito lá. no finalzinho Não aí. tem problema nenhum. Vamos lá. Não tem problema nenhum, vou repetir. Você estava falando agora há pouco que a gente precisa ver se essa valorização aí de 2.000% da MMX vai se sustentar nos próximos meses. Sim,
É verdade, ela pode se sustentar de acordo com o que vai ser apresentado no plano de recuperação judicial, conforme ele disse que é uma exigência da lei de recuperação judicial. Uma vez que a empresa optou por protocolar esse pedido agora no dia 30 de setembro, ela terá que entregar o plano. O prazo legal é de 60 dias após o deferimento do pedido. Então, nós vamos observar isso, né? Isso é uma primeira etapa, né? O mercado especula muito, então há sempre a possibilidade de alguém estar com alguma expectativa, né, de informação a respeito disso positiva e, portanto, as ações começam a se erguer. Se este plano se sustentar e for aprovado pelos credores, aí a gente pode levar as ações para um patamar definitivo, que eu não sei qual é, não faço a menor ideia e provavelmente ninguém mais sabe, né? Só esperando para ver, né? Só Essa esperando para tem ver. sido uma época difícil para as empresas, né? De março para cá, do início da pandemia para cá, é uma época de grandes desafios. Vocês trabalham com reestruturação de empresas na Ziggen. Esse tem sido um momento difícil? A gente está observando um aumento nos pedidos de reestruturação, de recuperação judicial? O que a gente tem observado, a sua pergunta é bem interessante no sentido de que o mercado ele acaba sempre se antecipando algumas expectativas, né? Houve uma expectativa que ainda existe, né, de certa maneira, de um crescimento nas recuperações judiciais, nas necessidades de reestruturação. Esse crescimento não se verificou na medida, na intensidade que os especialistas esperavam, mas por que isso não aconteceu? Não aconteceu primeiro, né, porque houve um auxílio emergencial importante que o governo deu e ainda está dando, né, para a camada mais pobre da população. Isso diminuiu alguns efeitos, né, do ponto de vista de consumo de itens básicos, principalmente, e da crise do ponto de vista econômico, né? A gente pode questionar muito qual foi a condução do governo do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista econômico, de fato, né, essa medida surgiu um efeito positivo. E o segundo ponto, mais relevante ainda no caso das empresas em reestruturação, Gabriela, é que o judiciário mesmo entendeu, né, através da maior parte dos seus juízes, que as ações, né, contra devedores, né, ações promovidas, elas deveriam ser, vamos dizer, postergadas, adiadas, para que desse tempo de uma negociação mais ampla, que desse tempo das empresas se tomarem um fôlego, se recuperarem um pouco, e então, né, sem sucesso de negociação, entrarem com uma judicialização do tipo uma recuperação judicial. E isso, de fato, acabou acontecendo. Houve uma trégua tácita, né, uma trégua branda, uma trégua branca, vamos chamar assim, entre credores e devedores, que fez com que a gente tivesse uma necessidade menor das empresas buscarem uma reestruturação. Tem um fator nesse momento, né, tem um terceiro fator ainda, né, que foi bastante tímido no início, engasgou muito, mas que, de fato, a partir de agosto começou a ter algum efeito no caixa das empresas, que foram aqueles programas de auxílio para empresas, né, tipo o FGI, né, do Fundo Garantidor, promovido principalmente pelo BNDES, né, pelos órgãos do governo, que colocou algum dinheiro em empresas com dificuldade e que também adiaram, né, portanto, esse dinheiro adiou a necessidade das empresas buscarem uma reestruturação mais profunda. O que se espera é que todas essas medidas, né, o auxílio emergencial, o fundo, né, de amparo às empresas emergencial, que mesmo esse assunto que acabamos de falar, né, sobre a redução da jornada de trabalho, tudo isso acabe, né, na virada do ano, né, e que aí a gente tenha que colher os frutos da ressaca disso tudo, da conta que tem que se pagar a partir de 2021. Então ainda não estamos com a situação tranquila definitivamente, mas ela não foi tão dessa maneira nesse semestre. Fábio, você estava falando do auxílio emergencial e o próprio presidente Jair Bolsonaro já se manifestou nos últimos dias dizendo que ele não é para sempre, tem data para acabar. E aí a gente tem o impasse para o início de 2020, que é aquele projeto que deve substituir o Bolsa Família. Eu digo impasse porque o governo ainda não encontrou uma forma
de financiar esse programa, né? A última tentativa, que foi a proposta de se usar uma parte do Fundeb e uma parte dos precatórios, foi considerado pedalada, né? Foi uma ideia muito criticada, pelo jeito não vai para frente, então ainda está esse impasse. Quer dizer, se essa situação não for resolvida e a gente entrar 2021 sem qualquer tipo de auxílio para essa população de baixa renda ou que vai ficar sem renda nesse início de ano, a situação pode se complicar. Bastante. Né? Primeiro que se comentar que qualquer proposta que venha por parte do governo vai sofrer algum tipo de crítica por parte da oposição. Né? Então, né, que deve ser realmente ficar na pauta do governo, porque é um programa de Estado, não deveria ser um programa de governo ou voltado só para uma reeleição, mas é importante por quê? Porque a gente tem hoje, além do desemprego, né, de 13 milhões de pessoas, né, aproximadamente, a gente tem mais uns 20 milhões, Gabriela, de pessoas que estão como a gente pode chamar, subutilizadas, ou que não estão procurando emprego, que estão no desalento, ou que estão, como é o caso que nós acabamos de falar, com redução de jornada, né, trabalhando menos do que deveriam trabalhar. Esse é um número muito importante, é um dos índices, um dos indicadores maiores, né, dos últimos anos no país. Emprego é o principal ponto, né, de alavancagem de qualquer economia em qualquer parte do mundo. Né? Então, se nós não conseguirmos resolver renda, né, para a população mais pobre, emprego para a população mais pobre, nós teremos, né, que ter algum tipo de auxílio, né, para essa camada, como está chamada aí, paupérrima da população, e há que ter um financiamento disso. Da onde virá o dinheiro? Aparentemente não tem saída, né? Isso funciona até no nosso lar, né? Para você arrumar dinheiro, ou você gasta menos, ou você arrecada mais, ganha mais. A forma que o governo tem é essa: ou ele vai aumentar algum tributo, ou ele vai fazer cortes, né? Ou quais tributos ele vai colocar, vai aumentar, vai criar, né? E quais cortes ele vai fazer, essa discussão é que está em andamento, e nenhuma delas vai gerar consenso, porque a gente já está com gastos bastante diminuídos em vários setores, né? Principalmente os de saúde, educação, e com uma arrecadação historicamente muito alta no país, né? E a gente tem o teto de gastos, né, que precisa ser respeitado. Que é a restrição nossa, né? Então é uma restrição importante, porque alguns podem dizer, puxa, mas o que esse teto de gastos, por que não pode ser quebrado por mais 1 ou 2 anos? O problema é que quando se quebra o teto de gastos, a sinalização para o mercado financeiro internacional, ela é negativa, ela demonstra uma falta de capacidade do governo em honrar suas dívidas que são tomadas e até o pagamento de juros das dívidas que são tomadas. Aí alguém pode dizer, poxa, mas qual é o problema disso? Né? O problema disso é que você acaba tendo o financiamento vindo para o Brasil mais caro, né, quando se dispõe a fazê-lo, porque há grupos econômicos, há grupos financeiros que sequer se dispõem a colocar dinheiro no país quando a situação de gastos supera, né, o patamar proposto, e isso, no médio prazo, encarece dinheiro e prejudica a todos, quer dizer, cria um ambiente de especulação que é aquele que a gente tem lutado tanto, né, contra existir, né, quer dizer, tirar o dinheiro do capital financeiro e levar para o capital produtivo. Medidas como furar teto de gastos não vão, né, colaborar nessa linha, e é por isso que é importante manter o teto. Pensando na nossa situação econômica de hoje, o FMI revisou a queda do PIB do Brasil para 2020, né, diminuiu essa queda, e a gente tem uma reportagem de hoje do Estadão que fala que dos 14 setores da economia, 4 já se recuperaram. O agronegócio, que na verdade sempre esteve na frente, né, nessa fila, alguns nichos da construção civil, o setor de alimentos e alguns setores da tecnologia, da área de tecnologia. Como que você está vendo esse processo de recuperação econômica? Deu umas travadinhas aí, mas eu acho que eu peguei a ideia, Gabriela. Realmente houve essa notícia importante também, nem tudo é tão desastroso como a gente tem visto aí nos últimos meses. O próprio FMI reconhece, né, que a queda do PIB no Brasil
não será como foi prevista no pico da pandemia. O FMI chegou a falar em quase 9% de queda do PIB, né? E agora está falando em alguma coisa em torno de 5,6%, né? 5,5%, entre 5,5% e 6%. Provavelmente será este o número de queda do PIB para este ano, entre 5,5% e 6% de queda. Mas que, como você observou, não está ocorrendo de maneira igual, de maneira equilibrada entre os diversos setores da economia. O setor de agronegócios está sendo menos atingido, obviamente o setor de tecnologia também, né, ele acabou reagindo rapidamente à crise, até se aproveitando disso. O setor do varejo acaba sempre retomando, como você mesmo, alimentos, né, acaba sempre retomando mais rápido. A talvez surpresa aí é o da construção civil. O fato da pandemia ter durado já, estar durando, né, alguma coisa passado já de 6, 7 meses, ela está mudando os hábitos de moradia das pessoas. Então, pessoas estão buscando novas formas de morar, seja para imóveis maiores ou até menores, mais próximos do trabalho, mais longe dos centros urbanos. Toda essa movimentação deu um alento para a construção civil. Além disso, a própria reforma, né? Aquela pessoa que ficou tendo que, dentro de casa, né, conviver com o seu armário quebrado, né, com o seu piso velho, né, com o azulejo descascado na parede e tal, ele acaba, de certa maneira, até para descontar, né, não poder ir no restaurante, não poder sair, não poder viajar, utilizar alguma reserva quando isso é possível para fazer alguma reforma em casa. E isso acabou aquecendo a construção civil. Então, esse foi um efeito, né, da pandemia, pelo menos momentaneamente positivo para a construção civil. E esses setores que você citou foram os que estão menos afetados, né, nesse momento. Tá certo. Fábio, muito obrigada pela conversa. Boa quarta-feira para você. Eu que agradeço a você, Gabriela, todo mundo que nos acompanhou aqui pela InfoNews. Bom dia. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. A gente se encontra de novo às 18h40 no Dinheiro na Conta, combinado? Até lá.